Quando acenderem as fogueiras, quero estar ao lado dos bibliotecários, porque é lá que estarão os resquícios da nossa democracia e a esperança por dias melhores. Hoje promete. Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre... Mas vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Nós vamos, eu olhava para aquela boneca e dizia, isso aqui é uma boneca, é um brinquedo. Isso é um brinquedo. Ora, mas aquela boneca não era um brinquedo. Aquela boneca não era um brinquedo no âmbito da cultura popular. Por quê? Porque o que dava identidade àquela boneca como objeto do Museu do Folclore é que ela tinha uma função mística, ela era uma insígnia, a função que dava identidade à boneca, e não a forma dela. O que dava identidade àquele objeto não era a forma de boneca, era a função de ser um objeto de magia, né? Um voodoo, né? Um voodoo, um objeto de magia. Então, o que eu quero dizer, então esse grupo considerou que eu deveria definir esse objeto como o que daria gênero a ele, o que ele era, não a sua forma, mas a sua função. Então, ele era um objeto de magia, a função e ele tinha, a característica essencial dele era ser um objeto de magia. Ele tinha algumas características acidentais, isso aí é a teoria do conceito que vai dar para a gente, e vai dizer qual é. Neste contexto, esse objeto, a característica acidental dele é a forma. Entenderam? Então, olha, o que acontece? Eu só consegui chegar a essa conclusão, porque estava uma briga imensa, porque eu tinha uma base teórica por trás. Porque eu sabia olhar para isso e dizer, olha, tem que ter um comprometimento, mas o comprometimento, ele não é uma camisa de força. Eu tenho que usar isso de acordo com o contexto, como diz o nosso querido Ranganatha, de acordo com o propósito. Né? E qual era o propósito ali? O propósito ali era tentar dar identidade àquele objeto para poder classificá-lo, porque eu tinha que pegar aquele objeto e classificá-lo, né? A boneca tinha um nome, e classificá-lo como um objeto de magia e não como um brinquedo. Ela podia ter uma associação com o brinquedo, porque ela tinha uma forma. Quando se fala em democracia digital, muito se fala sobre liberdade de expressão, né? Acesso à informação, acesso a serviços do governo, fala-se também em realização tanto emocional, achar alguma parte, vamos dizer assim, do lazer. Novamente, é realização do cidadão. Então, é lógico que tudo que permeia a vida de um cidadão, a gente está, principalmente hoje, que as nossas vidas estão cada vez mais entreladas com a tecnologia, a gente espera ter essas realizações também no mundo digital. A própria internet, ela foi concebida, né, depois que passou por aquele processo de desenvolvimento pela DARPA, né, que é uma agência militar, depois que entrou, vamos dizer assim, para o meio, para os civis,
a questão da internet era que seria uma internet aberta, né? Onde que todos poderiam ali falar suas ideias, debater, como se fosse um campo aberto, né? Um mercado aberto de ideias. Essa é vamos dizer assim, é a ideia de se promover a democracia digital. Se isso está acontecendo, na verdade, a gente sabe que não é, infelizmente, né? Hoje a gente está longe de ter uma democracia digital, principalmente quando a gente olha os dados de quem está usando a internet, e não só quem está usando a internet, porque os dados, por exemplo, do IBGE mostram que 80% das residências brasileiras têm um tipo de acesso à internet. Mas aí que está o problema, porque esse acesso ele não é permanente. Por exemplo, nesses dados consideram que utiliza a internet 3 vezes por semana num celular é considerado acesso ao domicílio, e isso não é um acesso, vamos dizer assim, decente, né? Você poderia dizer se há alguma influência da biblioteconomia em alguma peça de teatro? Um episódio que você vivenciou no estágio, ouviu falar, ou na sala de aula, que vai influenciar algum projeto, alguma peça que você escreveu? Com certeza, com certeza. Não precisa dizer nome. É bom contar. Não necessariamente pessoas em si, mas no meu primeiro livro, A Lenda do Cangaceiro Sem Cabeça, o personagem principal, ele não é bibliotecário, mas ele é arquivista. Ele trabalha no arquivo da polícia... arquivo da polícia, né? E ele é promovido para investigador. Porque não tinha outra pessoa, eles chamaram o arquivista. E ele usa todo o talento dele de dedução, de organização da informação, para juntar as pistas e chegar no culpado. Às vezes que um dos alunos, né, um usuário, foi pego no flagra... Tem que falar, viu? O usuário da informação... Da informação. Pronto. Por foi que pego... o usuário da informação... Ele foi pego sendo usuário de uma outra... substância. Não, de outra namorada. Ele estava... Foi pego em atos obscenos pela atual e foi se esconder na biblioteca. E eu tive que lidar com a senhora enquanto escondia o rapaz para que ele não fosse espancado sumariamente. E você criou toda a cena para que não ocorresse. Tentando acalmar ela. Do usuário da informação. Da informação. Tentando acalmar ela, evitando o barraco que ia acontecer na biblioteca e escondendo o rapaz para ele não morrer. Porque se pega ali, abraça, mano. Ali ia deixar. Eu acredito que o que a gente inovou nas bibliotecas nesse período veio para ficar. A gente não vai agora voltar para o presencial e tirar tudo do ar o que a gente colocou aí online. Pelo contrário, acho que a gente vai trabalhar muito mais no digital, no virtual, do que no modelo tradicional de biblioteca. Isso é uma evolução natural que vem acontecendo e que a pandemia deu uma apressadinha, né? Deu uma agilizada em alguns aspectos, porque acabou se tornando a única forma de chegarmos aos nossos usuários, né? De levarmos informação para eles. Então, eu vejo assim que essa aplicação de recursos tecnológicos, ela vai ser uma coisa normal daqui para frente, cada vez mais, né? Os alunos, de uma hora para outra, se viram num modelo de aula diferente, os professores, de uma hora para outra, tiveram que todo mundo teve que se reinventar, né? E as bibliotecas, eu acho que eu observei, assim, de um modo geral, elas surpreenderam, elas inovaram muito, né? Muita coisa boa aconteceu nas bibliotecas aí nesse tempo. Então, ainda bem que a gente tem alguma coisa boa para falar desse período tão amargo, tão ruim na nossa vida, né?
Então, aí eu acho tiramos muitos bibliotecários saíram daquele lugarzinho quente, né? Deu uma sim, ou sai, ou então não tem mais espaço daqui a algum tempo, não é? Porque as próprias atividades que não exigem tanto contato com o usuário, elas tiveram também que se reinventar, né? Elas também foram sacudidas, né, com a pandemia. E quanto ao comprometimento, que ela fala ali da presença das pessoas na biblioteca, depois da volta, eu acho que pode acontecer para aquele usuário que usa a biblioteca somente para pegar um livro emprestado, né? Mas a gente tem que levar em consideração que a biblioteca ela precisa se reinventar também nesse aspecto, e muito a gente tem falado, e muito a gente tem de leitura já para fazer, porque muita coisa já está escrita, né? Dessa biblioteca se transformando seus espaços. Não é mais aquele espaço cheio de estante de livros. Então, a biblioteca não é, como diz a minha colega Adriana Ferrari, biblioteca não são as suas coleções, não são mais só as suas coleções. A biblioteca é muito mais do que isso, e se nós lermos e assistirmos David Lankes, a gente também vai ver o quanto a biblioteca tem de outros compromissos com o seu usuário, além de lhe fornecer um livro. Do bibliotecário enquanto um profissional atuando no mercado de trabalho, numa instituição privada. Muito se fala sobre o empreendedorismo na perspectiva de abrir um negócio. E aí eu queria saber, Rafael, tendo em vista que a maior parte dos bibliotecários trabalham em bibliotecas públicas e privadas, eu queria saber se é possível empreender dentro da instituição pública, dentro da instituição privada, enquanto um funcionário e não como dono do negócio. Perfeitamente, né? Isso é uma ótima pergunta, né? Realmente é perfeitamente possível, né? Tem até um termo para isso, o intraempreendedor ou endoempreendedor, né? Então, assim, quando você assume justamente essa característica, você não precisa necessariamente ser o dono de um negócio, né? O empreendedorismo, ele está relacionado tanto à postura quanto ao desenvolvimento de habilidades, mas ele não é relacionado ao fato de você ter um CNPJ, ter um ponto comercial e a partir daí virou empreendedor. Não. Você pode sim empreender no serviço público através de práticas, né? Seja na iniciativa privada. Essa questão, você não precisa ser o dono, mas a partir do momento que você passa a ter uma visão de dono, né, vamos dizer que você é, como chama, um fiel depositário, né? Você não é o dono, mas você é aquele que é o responsável. Então, o bibliotecário, né, numa instituição, ele não é o dono da biblioteca, mas foi confiado a ele a unidade, os documentos. Então, o melhor uso que você puder fazer desses recursos, né, e disponibilizar para as pessoas e criar produtos e serviços, isso é uma postura empreendedora. Então, eu já vi até alguns exemplos, né, em algumas unidades que os bibliotecários fazem a divulgação do acervo novo através de resumo. Tem alguns que são booktubers e fazem resumos, clube de leitura também, para incentivar, cria canais no YouTube, ou lista de distribuição no WhatsApp, por exemplo, para divulgar os livros. Você tem a questão também do Instagram, para poder fazer a divulgação desse material. Então, o fato de você estar numa instituição, seja ela pública ou privada, isso não quer dizer que você não possa ter uma postura empreendedora, você não é empreendedor. Então, não é empreendedor só aquele que tem CNPJ, né? Empreendedor é aquele que assume o negócio, assume a responsabilidade como se fosse o dono, né, pensando em atender o seu usuário, a sua instituição da melhor forma possível. Digamos que a colega Valdinei esteja trabalhando com a temática que é a minha, que é a gestão de dados. E eu fiz uma pesquisa, uma entrevista com um grupo de usuários que, porventura, eles sejam o foco do seu trabalho também. Então, de repente, você vai lá, acessa a minha pesquisa, os dados que eu compilei, e vai consultar e verificar se esses dados são pertinentes para você. Então, o que isso vai gerar? Uma economicidade de tempo, de recurso, né? E você vai encontrar os dados que um outro pesquisador, que teve recurso público para estar atuando,
disponibilizou para a comunidade. Um exemplo, então, são várias formas de você estar disponibilizando e dando oportunidade para outros pesquisadores terem acesso ao conteúdo que você já utilizou, que você pesquisou e que você produziu, e que eles possam utilizar também. Esse seria mais ou menos o grande benefício para a comunidade e para a instituição. Obrigada. Realmente, nós pensamos o seguinte, nas práticas mais antigas, né, há um tempo atrás, nós tínhamos aqueles chamados cadernos de laboratório, que os dados eram guardados, né, dessa forma. Com todo o avanço tecnológico, nós temos hoje a possibilidade de que esses dados eles possam ser disponibilizados e compartilhados. Então, uma pesquisa que foi feita, né, pode servir de base para... Os dados dessa pesquisa podem servir de base para outras pesquisas, né? E pensando na questão de gastos, né, que atualmente passamos por severas restrições, você poder economizar, né, e desenvolver uma pesquisa com informações que já foram coletadas antes, sem dúvida, é extremamente importante. A nossa informação está mais imagética. Antigamente, a imagem servia de complemento para a informação escrita. Hoje, a escrita está servindo de apoio para a comunicação visual. Para explicar alguma nota de rodapé, né? Não, mas é isso. Hoje, por conta das redes sociais e isso tudo, você vê que hoje ninguém publica um texto quando quer. Você vê que tem aqueles cards, né, que a gente passa. Geralmente tem infográficos, tem dashboards, tem gráficos. Então, assim, a competência visual, ela torna-se cada vez mais urgente, né, ou cada vez mais necessária, né, em termos de aprendizado. É que nossa comunicação, a nossa comunicação está ficando mais imagética e nossas relações informacionais também. É o que nós chamamos de inteligência não verbal. É aquela que você visualiza, você consegue já representar um arcabouço informacional embutido na imagem que está sendo posta. Poucas imagens. A questão é sintético, né? Que é a linguagem da rede social, é a síntese. Sim, é assim. O efeito da falta de informação em saúde da população negra nos cursos de saúde, para mim, ela não tem um efeito assim distante. Eu fico pensando, primeiramente, nos 2 primeiros exemplos, depois eu falo do Covid, então, 2 agravos que acometeram pessoas da minha família. Primeiro, minha mãe, que tinha doença falciforme. Minha mãe vivia em UTI. Minha mãe conheceu todas as UTIs aqui de Brasília. Se você for no hospital de Brasília aqui, tem lá o registro da minha mãe lá como paciente, como pessoa que foi atendida. Minha mãe, depois que minha mãe morreu, eu conheci o pessoal da área lá da saúde da doença falciforme e fui ver que a minha mãe podia ter um tipo específico de doença falciforme. Minha mãe morreu sem saber qual era o tipo específico da doença falciforme. Minha mãe morreu sem ser medicada com hidroxureia. Nenhum médico receitou para minha mãe hidroxureia, que é o medicamento essencial para tratamento da doença falciforme hoje. A minha mãe, ela não teve acompanhamento das gravidezes dela. A gente foi fazer o exame muito tempo depois, para saber se a gente tinha o traço falcifórmico, porque na época que a gente tinha nascido, ainda não estava no teste do pezinho. Hoje ele já é universal, o teste do pezinho. Uhum. Então, as crianças já podem fazer o teste do pezinho e ter acesso ao diagnóstico de doença falciforme e acessar o tratamento para saber quais são os efeitos da doença falciforme. Hoje tem acesso ao transplante halogênico, mas isso não tinha na época que minha mãe nasceu. Minha mãe nasceu nos anos 70. A expectativa de vida da minha mãe era de 28 anos. Né? Então, a minha mãe superou muito a expectativa de vida dela, de 28 anos. Ela pensou que ia morrer. Então, ela viveu nessa lógica de que ia morrer com 28 anos. Cadê um médico, cadê um profissional de saúde para falar, você não vai morrer com 28 anos? Parece estranho dizer, mas a biblioteca sempre foi um espaço de censura, né? Eu estou falando aqui da censura feita por terceiros, porque ainda existe a censura que é feita pelo próprio bibliotecário. Né? Para a gente pensar um pouco sobre censura, eu fiz uma apresentação curtinha, né, para explicar por que nós precisamos falar sobre isso, e eu gostaria de passar essa apresentação.
Ela é uma Vamos lá, apresentação meninas. rápida, né? Uma apresentação de 15, acho que 15 slides, bem didáticazinha, porque eu vou mostrar formas de censura que estão expressas na materialidade do livro, e eu vou me deter principalmente no livro antigo, eu vou falar do livro impresso desde o século XV até o século XIX, né? Que são os testemunhos materiais mais explícitos que nós temos de censura. Todas as outras demais formas de censura, em princípio, nós testemunhamos, né? que foi a censura ao longo do século XX, a censura agora. Então, essas formas de censura nós testemunhamos. O próprio processo seletivo manifestado no relatório público apresentado pela Fundação Palmares, então, que é um relatório que está ali, expresso, submetido à apreciação de quem quer que seja, né? Ele expressa nitidamente a intenção do censor, né? O caráter de censura. Né? Eu penso que quando você está nomeando mediação da informação, é claro que a leitura está aí no meio também, porém você está muito mais ligada a essa, digamos assim, a esse processo de aprendizado de algum. Você se utiliza de vários veículos, né? Você se utiliza da conversa, você se utiliza de mecanismos já instituídos, revistas, etc. Você trabalha com uma noção de coisas, né? Com a intenção, acho eu que é isso, a intenção de você criar conhecimento objetivamente. O objetivo é esse, uma transformação de um estado para o outro através da informação que vai gerar conhecimento. A questão aqui é o quê? Profissionalmente, você tem que conhecer esse núcleo duro e pensar em como a catalogação, como a classificação e a indexação, como essas frentes vão atuar na arquitetura da informação. É isso que você tem que pensar. E eu trouxe alguns exemplos aqui para aguçar esse pensamento, né, do público aí, que é arquivista, que é bibliotecário, que é museólogo, nessa frente, nessa atuação no campo da arquitetura da informação. Por exemplo, na arquitetura da informação, a gente define termos, a gente define ícones que serão apresentados na interface. Essa definição de termos, isso é um trabalho do indexador. A gente faz isso em indexação. Já trazendo desde o tradicional do Lancaster, tradicional autor da área de indexação, né? Todos os professores utilizam desde o seu primeiro livro, 1993, depois o livro de 2004, é uma bíblia da indexação. Exatamente. E ele discute isso. Então, vejam que isso é a arquitetura da informação. Outro, os rótulos que serão adotados, né, nesses ambientes, eles vão representar algum conteúdo. Então, escolher o rótulo de um título é uma tarefa do indexador. O indexador, o que ele faz? Ele pega um texto e resume, né? O que eu estou querendo dizer é o quê? Você vai tomar posse daquele domínio, né? Vai ler aquele material, aquele conteúdo e vai ter que sintetizar tudo aquilo num título. O indexador faz isso. Eu falo como bibliotecário, mas também falo principalmente como escritor e como malware. Hoje, dentro da minha realidade, dentro do local onde trabalho e dentro do que eu tenho vivenciado na minha região, eu não me sinto representado. Como malware, como indígena, eu não me sinto representado. Né? Mas eu sei que esse é todo um processo de construção. É por isso que eu faço questão de participar de eventos como esse, justamente que a gente tenha a oportunidade de debater e poder construir possibilidades para que isso seja sanado, né? Que a gente possa criar projetos, criar ideias, para que eu possa me sentir daqui a alguns anos, ou outros malwares que possam fazer o curso, que outros indígenas de vários outros lugares do Brasil e da região norte possam sentir representados, né? Eu sei que isso não é fácil,
Eu sei que isso não é de uma hora para outra, é um processo de construção, né? E é como uma árvore, né? Ela vai criando galhos para dar novos frutos, para resultar em algo maior, né? Aquele fruto vai dar outras sementes, e as sementes vão se espalhar pela floresta. Agora as vagas estão retomando, e em relação aos concursos, eu ainda acredito que seja um dos melhores empregadores e, com certeza, um dos maiores empregadores de bibliotecário, pela questão da nossa reserva de mercado. No Brasil, nós temos poucas profissões que têm essa questão legislativa, né? Então, cada órgão que tem uma biblioteca, obrigatoriamente, eles têm que ter um bibliotecário. Então, isso faz com que a gente tenha ali uma certa garantia de que diversos órgãos vão ter que fazer concurso, muitas pessoas aposentando. Então, eu ainda acho, ainda defendo que vale a pena estudar para concursos e para quem tem esse interesse, né? Para quem tem esse perfil. Não é a única solução, né? Existem outros tipos de emprego, outros tipos de perfis de pessoa, mas para quem tem esse interesse, o concurso público ainda está valendo a pena sim. Agora, partindo para um outro bloco de perguntas, eu gostaria de saber como é feita a seleção para o curso de biblioteconomia. Como é que alguém ingressou, né? Como é que os nossos estudantes ingressaram nesse curso de biblioteconomia? No caso daqui da UFBA, após alguns diálogos junto com a comissão de implementação do curso, nós e a SEAD, que é a Superintendência de Educação à Distância, nós tomamos a posição de atender a 2 eixos. Um seria os alunos, os candidatos que vieram realizar o Enem durante o período de 2015 a 2019. Então, assim, e o outro eixo seria os professores e profissionais da administração pública. Por que nós pensamos isso? Uma boa parcela do nosso público, ele mora no interior. Então, assim, às vezes são funcionários públicos que assumem o espaço de um profissional, ou numa instituição pública, na parte da administração pública, ou um professor, e esse profissional ele precisaria ser capacitado para melhor contribuir com a unidade de informação que ele atende. Então, assim, a gente pensou nessas 2 vertentes, então nós temos alunos que tanto ingressaram pelo Enem, com as notas do Enem, como também ingressaram pelo edital que era direcionado aos professores e profissionais da administração pública. Precisam ter políticas para. Então, a gente tem que ter políticas efetivas para a cultura e para o museu, entendendo que museu não é só uma sala de... Por exemplo, museu universitário é um elemento importantíssimo para dar conta do famoso tripé da universidade, né? Que é ensino, pesquisa e extensão. É um dos principais veículos de comunicação. E aí estudantes precisam entender isso. Então, as nossas tão complicadas TED, dissertações de TCCs, às vezes em linguagem que somente nós mesmos conseguimos entender, os museus têm um potencial imenso, certo? De desvendar isso através das suas exposições, dos cursos e de tudo mais. Então, assim, hoje... Agora, esse não é um problema nosso, né? Eu conheço relativamente bem esse cenário, então, efetivamente, essa potencialidade do museu como espaço, tá? A gente consegue relativamente bem estabelecer uma relação com o lado de fora, atendendo um público que nos procura, mas, por exemplo, a gente não consegue uma ação, por exemplo, isso eu falo com muita naturalidade, com muito conforto, quer dizer, de falar, porque eu sou gestor e eu também passo por isso, eu também não consigo ter atividades proativas. A gente acabou de, enfim, aprovar um PIBIC, que é para começar, e não tem a ver com a Covid, mas é independente de Covid, tá? Como é que a gente pode desenvolver produtos, certo? E, inclusive, trazer, então, por exemplo, e aí outro dia eu falava com o reitor, museologia não tem PIBID, porque museologia não é licenciatura, mas a gente pode encher os museus de PIBID, das várias áreas, tá? Para formação, levar os professores para dentro dos museus para acabar essa coisa da gente
pensar o que é que as escolas querem. A gente precisa colocar as escolas dentro do museu para que as escolas digam, isso é fácil? Não é. Conversei com um professor, Odilon Pereira da Silva, que era lá da universidade, e ele tinha uma apostila sobre CDU. Aí eu disse, ó, pega essa apostila e melhora um pouquinho, nós vamos editar um livro. Aí nós fizemos o manual da CDU. Se vocês olharem lá no final, no colofão, está composto em fonte Garramon antiga, corpo tal, com processador de texto Word Perfect, composição e arte final de Lemos Informação, papapá, em impressora laser, em 9 de setembro de 94. Eu que fiz isso tudo. A capa, eu bolei. Essa capa foi impressa na tipografia aqui, que eu tenho, a tipografia de brinquedo, porque não havia recursos na época para eu conseguir fazer uma capa melhor. Então, eu imprimi tipografia, fiz uma reprodução, um scanner, e aí o fotolito, etc., para fazer. E os livrinhos começaram a sair. Mas eu achei que eu tinha que começar com algo mais sério. E eu não conseguia, de novo, originais. Aí eu digo, eu tenho que começar a procurar. E o primeiro livro que eu resolvi editar foi do Lancaster, Indexação e Resumos. Não é? Eu tinha conhecido o Lancaster em 1967, quando eu fiz um estágio na National Library of Medicine. E me impressionou aquela figura, aquele inglês muito sóbrio, muito discreto e muito sério, não é? Nas pesquisas que ele fazia de avaliação do sistema MEDLARS, que era o grande sistema de informação em computador na área médica da época, que existe até hoje com outro nome, PubMed, etc. Então, eu conheci o Lancaster, escrevi para ele, comprei os direitos autorais para a tradução, pagos antecipadamente, não é? Não me lembro quanto foi na época, $2.000, algo assim. E eu mesmo resolvi traduzir. Traduzi, fiz a programação gráfica, etc., etc. O livro teve boa aceitação. E a gente continuou nessa linha de, em primeiro lugar, reduzir ao máximo, ou ao mínimo, reduzir ao mínimo os custos de produção, tratar de que o produto final tivesse uma qualidade aceitável, de boa para aceitável, se possível, excelente, e que isso assegurasse um fluxo de caixa, uma entrada de dinheiro que permitisse a edição de novos textos.